Coragem. Passos de coragem para viver uma vida de fé. É maravilhoso que nós, para vivermos uma vida de fé, não podemos depender da nossa condição humana. Por isso, essa coragem que eu quero falar com vocês nessa noite, você que vai nos acompanhar à distância posteriormente, é exatamente isso. Chamar a sua atenção, no bom sentido da palavra, para que tenhamos coragem de viver uma vida de fé, viver uma vida na dependência do Senhor. Por isso que escolhemos o texto de Hebreus capítulo 11, o texto, aliás, que fala de homens que realmente viveram, ou melhor dizendo, tiveram essa coragem, tiveram coragem realmente para viver uma vida de fé, viver uma vida totalmente dependente do Senhor, tiveram coragem de quebrar paradigmas, tiveram coragem de enfrentar situações difíceis, tiveram coragem de enfrentar todo mundo, mas mantiveram a sua fé firmada no Senhor, tiveram coragem no momento de tribulação de permanecer firme, tiveram coragem de desafiar o inimigo, tiveram coragem de desafiar reinos, tiveram coragem de desafiar reis, mas permanecendo sempre, depositando a sua fé no Deus vivo, o Deus poderoso. Amém? Você crê que o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó continua operando nos dias de hoje? Amém? Então é exatamente isso que nós queremos compartilhar com vocês nessa noite. E eu quero começar convidando você e todos que aqui estão, para terem coragem de viver uma vida de fé, começando com uma coragem de viver uma vida que agrada a Deus, como Enoque. É muito interessante o texto que nós acabamos de ler. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Sabem quem é Enoque? Conhecem a origem de Enoque, a família de Enoque? Enoque era filho de Jared. Enoque teve uma fé tão viva, uma fé tão corajosa, que ele não viu a morte. O Senhor o tomou para si. O Senhor o levou para si, porque o nível de fé que Enoque teve, a coragem que ele teve para agradar a Deus, para ter uma vida reta diante dos olhos do Senhor, foi muito grande. E é interessante que a Bíblia não traz muitos relatos sobre a vida de Enoque. Não se tem muita coisa. Aliás, tem mais o que? O homem foi trasladado, Deus o tomou para si. O que mais você quer saber sobre a vida de Enoque? Já pensou se o Senhor me tomar ou tomar você para si, e nós não vemos a morte? Você já pensou o que é isso? Que nível de vida que Enoque vivia, que coragem que Enoque teve de enfrentar todas as lutas e dificuldades para agradar ao Senhor. E essa coragem é a coragem que nós precisamos ter nos dias de hoje para viver uma vida de fé que agrada a Deus. Coragem de desafiar muitas vezes costumes, coragem para desafiar aquilo que nós vemos nos dias de hoje, que aparentemente é tudo tranquilo, é tudo relativo. Nós precisamos ter uma coragem a tal ponto de agradar totalmente ao Senhor, agradar ao Senhor nas nossas atitudes, agradar ao Senhor no nosso vestir, agradar ao Senhor no nosso falar, agradar ao Senhor no nosso contribuir, agradar ao Senhor na nossa entrega, agradar ao Senhor na nossa oração, agradar ao Senhor na dedicação, agradar ao Senhor em todo o tempo, sempre agradar ao Senhor. Glórias a Deus, porque Enoque foi um homem que viveu para agradar ao Senhor. Costuma-se dizer que quem ama sempre abre mão. A Bíblia
abdica da sua vontade em prol daquele que ele ama, daquela pessoa que ele ama. Esse é o amor verdadeiro, e não o amor que nós vemos por aí hoje, possessivo. Se não casar comigo, não casa com mais ninguém. E aí os crimes passionais que andam por aí. Isso não é amor. Amar a Deus, vindo apenas no domingo na igreja, sem viver uma vida no dia a dia que agrada ao Senhor, isso não é amor, isso não é coragem, isso não é vida que agrada a Deus. Mas viver uma vida que agrada a Deus não é só dentro dos nossos templos confortáveis e tranquilos. Muito mais que isso é agradar a Deus lá fora. Agradar a Deus quando você não está no meio dos irmãos. Agradar a Deus quando você vai fechar um negócio. Eu falei sobre isso no domingo passado. Agradar a Deus quando você está trabalhando. Agradar a Deus com a sua honestidade. Agradar a Deus com o seu testemunho. E esse testemunho com certeza vai impactar outros. Esse foi o homem chamado Enoque. Primeira coragem que você e eu e todos nós temos que ter. Coragem de agradar a Deus para poder viver uma vida de fé. Amém, meus irmãos? Segundo, nós precisamos também ter coragem de trabalhar para Deus mesmo em meio às zombarias. E aí eu te dou como exemplo Noé. Grande Noé. Hebreus capítulo 11, versículo 7. Pela fé Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pelo qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Tem um filme, de vez em quando passa, domingo à tarde, filme já um pouco antigo, de uma pessoa também que construiu uma arca. Eu não me lembro o nome do filme agora. Qual? O Todo-Poderoso. Isso aí, estão afiados, hein? Acabo de eleger Emílio para assuntos de cinema comigo. Muito obrigado. O Todo-Poderoso. Só que naquele caso, aquele ator construiu uma arca. Por quê? Porque romperam as paredes de contenção de uma represa numa cidade nos Estados Unidos da América. E aí ele salvou toda a população. Eu fico pensando, se Deus chegasse para cada um de vocês hoje e falasse assim: construa uma arca, Ailton. Pastor Ailton, construa uma arca. Coloque a sua família dentro. Eu fico imaginando, e aí ele trouxesse essa ideia para mim. Ele já ia começar a ter resistência com o pastor. Ailton, você não entendeu bem o recado de Deus. Você deve estar viajando. Como eles vão fazer uma arca? Aqui em São Paulo tem nem mar. Você está brincando comigo? Não, eu vou construir uma arca. Vocês já imaginaram, pense um pouquinho aí, o que zombaram de Noé e da sua família? Já pensaram? Passavam: Babu, estou perdendo tempo. Ele estava construindo. Aí passava outro: faz tanto tempo que não chove, você está perdendo tempo, rapaz. Noé ali: filho, isso é que é coragem. Ele desafiou tudo e todos. Ninguém, a prova é que só se salvou quem? A sua família e os animais. Ninguém mais. Ninguém acreditou em Noé. Ninguém levou em consideração o que Noé estava falando. Todo mundo achava que Noé era maluco. Todo mundo zombava de Noé. Nos dias de hoje muitas vezes acontece com você. Domingo você vem à igreja, aceita Cristo. Levanta sua mão, pastor, ora, você abraça todo mundo. Aí na segunda-feira você fala: já vou chegar na empresa falando que aceitei a Cristo. Primeiro bom dia que você recebe: como é que é? Como é que é? Porque eu aceitei a Cristo. Ei, já vai dar dinheiro para o pastor. Vixe, esse aí, ó. Ei, agora sai fora dele, porque ele só vai falar disso. E sabe, fica aquela pessoa assim: vamos se afastar dele. E aí muitos esfriam na própria segunda-feira. Não dão sequência, porque não conseguem ter coragem de enfrentar as zombarias. Eu fico imaginando em alguns meios, círculo de trabalho profissional, como é difícil você chegar e falar: eu sou cristão, ainda mais nos dias de hoje, infelizmente, né? Um parênteses aqui. Quando você chega e fala cristão, lá vai ele.
dá dinheiro para a igreja. Primeira coisa que as pessoas falam, porque hoje o evangelho está tão mercantilizado. Aliás, o tema do nosso Congresso da Juventude da Associação esse ano é o papel do jovem cristão, entre aspas, no mercado da fé. Então a primeira coisa que você vai ouvir é que agora você ficou abobado. Você agora só vai falar de igreja, vai falar de Deus, vai contribuir e tantas coisas mais. Mas aí é que entra a coragem de Noé, e é isso que eu quero estimular você nessa noite. Não tem problema, continue sendo fiel ao Senhor, continue dependendo dEle, continue vivendo uma vida de fé independente das zombarias que vão fazer com você. E foi exatamente o que Noé fez. Passava, ei Malu, obrigado. Fica imaginando Noé. Nós estamos doidos, obrigado. Então, talvez se ele fosse a paz do Senhor, fique com Deus. Mas Noé, o que é isso? Você acha que eu vou entrar nessa arca? Amém. E Noé estava lá, construindo a sua arca. E aí, a arca ficou pronta. O Senhor fechou a porta, para que nem ele, sensibilizado, pudesse abrir. E aí, o Noé, até então maluco, considerado por muitos, quantas zombarias, viu todo aquele povo morrer com aquele grande dilúvio. Você tem coragem, como Noé, de enfrentar as zombarias, na linguagem popular, a tiração de sarro dos dias de hoje, e manter-se firme no Senhor? Eu quero estimular você nessa noite a manter essa coragem. E se você ainda não tem essa coragem, quero orar por você no final, para que a partir de hoje você tenha coragem também de enfrentar as zombarias. Amém? Trabalhar para Deus significa muito. Aliás, hoje está muito fácil. Permita aqui. Bem vestido sim, não precisa, o pessoal jeans, camiseta, de fé, maravilhoso. Mas eu sou de um tempo, não faz tão tempo assim, gosto sempre de repetir isso aqui. Quando na sala de aula lá no colégio perguntava assim, quem é católico? Todo mundo. Quem é evangélico? Aí um, dois, três, na minha época, uns 2 ou 3. Aí todo mundo olhava para mim, é crente. Ele é crente, ficava meio queimado. Pior que eu sou, só não jogo mais que Neymar porque eu já me aposentei. Mas jogo muito, era o último a ser escolhido para os times. Quando eu falei que era crente, sobrar um lugar, o professor de educação física, por favor, coloca ele no time. Aí a gente ia jogar. Mas a gente era literalmente queimado na linguagem popular. Hoje isso mudou muito. Hoje eu louvo a Deus, porque às vezes as pessoas até nos olham diferente, nos respeitam mais, apesar de todas essas questões que andam acontecendo. Ter coragem como não é hoje é muito fácil. Eu quero convidar você a manter essa coragem, sempre falando do amor de Deus, pregando o Evangelho. Amém? Terceiro, quero lhe apresentar também outro servo do Senhor, que muitos já conhecem, e quero dizer para você nessa noite, que você precisa ter coragem para deixar tudo pela fé, como Abraão deixou. A primeira mensagem sobre fé, no primeiro domingo de junho, foi sobre Abraão. Quantos estão lembrados? Levante a sua mão. Podem abaixar. Você seria capaz de deixar tudo pela fé como Abraão? E o texto diz, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Meus queridos e amados irmãos, deixar tudo. Ter coragem de sair daqui e falar, Senhor, eu dependo do Senhor. Aonde o Senhor me mandar, o que o Senhor pedir, eu estou à disposição. Eu acho muito interessante o cidadão americano. Hoje eu ouvi também, quando cantaram o hino de Portugal, o hino da França, lá na decisão da Copa, lá da UEFA,
eu fico vendo como o pessoal é patriota. O americano, ele começa a passar por uma dificuldade, daqui a pouco eles se unem, eles começam a cantar o hino nacional, e ninguém vai ver as outras coisas, eles se unem de uma tal forma impressionante. Aliás, o presidente Barack Obama deu uma entrevista essa semana, fez um pronunciamento, mataram 5 policiais lá na cidade dos Estados Unidos, e ele disse o seguinte: se vocês estão pensando que a nação está dividida, vocês estão muito enganados, porque quando vem as dificuldades é que essa nação mostra a sua união. E eu fico observando às vezes no Brasil, eu fico impressionado até com o meu time, quando ele entra em campo e vai cantar o hino nacional brasileiro, os caras cantam outras coisas e não valorizam a nação que nós temos. Eu fico pensando que muitas vezes nós estamos pagando um alto preço, porque deixamos de lado também o nosso patriotismo no bom sentido da palavra. Por isso que o país chegou onde está. As crianças não sabem mais, nem conhecem o que é os símbolos nacionais, o que é. Aí alguém vai levantar, isso é da época militar, não tem nada a ver. Isso é formação. E as nossas crianças, os nossos jovens precisam de formação. E dentro dessa formação deve estar inserido também essas coisas. Mas voltando para o texto, o que eu quero dizer é que muitos servem a nação, servem o país, dão a própria vida numa guerra pelo país, e nós não damos a nossa vida, nem colocamos à disposição a nossa vida do Senhor. Alguns dão a vida pelo seu time de futebol, nessas brigas irracionais que se tem de torcidas, mas não são capazes de dedicar a sua vida ao Senhor. Pessoas que se dizem salvas por Jesus Cristo, que dedicam as suas vidas à igreja, à denominação, à religião, mas não dedicam a sua vida ao Deus Todo-Poderoso. Deixar tudo pela fé, essa é a coragem que nós precisamos ter, a coragem de Abraão, que estava totalmente à disposição do Senhor. Vai para a direita, vou para a direita, vai para a esquerda, vai para a esquerda. Quer o seu filho? Filho. Quer a sua parentela? Está à disposição. Vai para aquele lugar, volta. Você já pensou isso? Nós reclamamos de tudo. Aliás, vocês não, eu. Reclamamos de tantas coisas. Ter coragem de deixar tudo pela fé é um passo importante para ter uma vida de fé que agrada ao Senhor. Você tem coragem de deixar tudo pela fé como Abraão? Você tem coragem disso nessa noite? Eu tenho coragem de deixar todas as coisas para servir esse Deus maravilhoso? É isso que nós precisamos pensar também nessa noite. Amém, meus irmãos? Quarto, nós precisamos também ter coragem. Além de ter coragem para viver uma vida que agrada a Deus, além de ter coragem para ter uma vida de trabalho para o Senhor, além de ter coragem para deixar tudo pela fé, nós precisamos ter coragem de sofrer pela fé como Moisés. E aí eu vou lá em Hebreus capítulo 11, versículo 25. Pela fé, Moisés, nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. E aí o 25, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Fico pensando em Moisés. Que coragem que eu gostaria, pretendo um dia chegar nesse nível. Moisés abandonou. Vocês entenderam
vocês que estão acompanhando os novelinhos aí, talvez seja mais fácil falar dessa linguagem. Vocês já pensaram que Moisés abriu mão? Vocês estão entendendo que Moisés era tratado como príncipe? Vocês estão entendendo que Moisés tinha tudo o que ele queria? Vocês estão entendendo que Moisés tinha tudo à sua disposição? Vocês entenderam qual era a vida de Moisés? E aí ele deixa tudo. Como se fosse, vamos trazer para os dias de hoje. Você mora lá na residência oficial do presidente da Câmara em Brasília. Certo? Você tem tudo. Jato da FAB à disposição, helicóptero, carro. Claro que é tudo pago com o seu imposto, mas está tudo à disposição. E aí você deixa esse lugar e vai morar lá no Parque das Flores, extremo leste da Zona Leste, onde temos lá a Igreja Batista Parque das Flores, pastor Mozart Barbosa Alves. Você deixa tudo e vai conviver e viver com aquele povo. É exatamente, guardadas as devidas proporções, essa situação. Moisés deixa o palácio para viver com escravos. E aí você vai falar, pastor, mas aí ele foi buscar a sua família de origem. Não seja inteligente demais. Ele poderia continuar com o status e ajudar a sua família. Ele poderia continuar lá, usufruindo de tudo de uma forma direta ou indireta. Com certeza ele ia ajudar a sua família. Mas aí havia um propósito do Senhor. E aí Moisés, mais uma vez, o que ele faz? Abre mão de tudo isso. Ele teve coragem de sofrer pela fé. Moisés é expulso do palácio. Vocês sabem muito bem da história. Mata um soldado egípcio. Teve que fugir. Ficou no deserto. Foi para uma outra terra, depois retornou, e aquele povo difícil, não muito diferente do povo de hoje. Deus faz, Deus faz, Deus faz, Deus faz, a gente quer receber, ao menor sinal, já muda tudo. Aí Moisés deixa tudo aquilo, volta para conduzir um povo duro, como o povo era difícil. Aí Moisés começa todo o seu trabalho, dirigido pelo Senhor. E no final do seu trabalho, você pensa que ele adentrou a terra prometida? Não. Não adentrou a terra prometida. Quer maior exemplo de sofrer pela fé como Moisés? Você seria capaz nessa noite de sofrer a tal ponto para viver uma vida de fé que agrada ao Senhor, como Moisés viveu? São perguntas que devem ser respondidas no final da nossa mensagem. Coragem de sofrer pela fé. Amém, meus irmãos? Quinto, coragem de fugir. E essa ninguém gosta. Pastor, fugir? Jovem, muito jovem adolescente. Fugir? Eu? Jamais. Coragem de fugir do pecado como José. Gênesis capítulo 39, versículos 22. Desculpa, versículo 12. Gênesis 39, 12 fala exatamente sobre isso. José, na casa de Potifar, tendo também uma vida tranquila, organizando tudo, era o chefe. E aí vem a mulher, se apresenta a ele, querendo que ele tivesse relações, intimidade com ela. E ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu, e saiu para fora, é o que o texto diz. Você tem coragem de fugir da aparência do mal, como a Bíblia nos ensina, ou você prefere querer enfrentar essa situação, e com certeza nós somos fracos e nós vamos cair. Nós precisamos ter coragem de recuar às vezes.
Nós precisamos ter coragem de fugir, é uma coragem saudável sim, em muitas situações. No caso de José aqui, foi essa coragem que fez com que ele continuasse servindo a Deus e fosse recompensado lá na frente. Nós precisamos ter essa coragem que teve José, a coragem realmente de fugir do pecado, coragem de fugir dos deleites dessa vida, coragem de fugir de tudo aquilo que o pecado e o mundo têm nos oferecido, coragem de realmente, quando sentimos que vai ser complicado, fuja. Ele não permaneceu lá com a mulher. Há muito tempo atrás tem aquelas programações, aquelas pegadinhas, e aí colocaram uma mulher na banheira de biquíni e ela ligava pedindo assistência técnica dos encanamentos da banheira. Todo mundo que ia lá ficava encantado. Aí chegou um senhor e ela começou a se insinuar para o senhor, e ele não sabia, câmera escondida. Apartai de mim, Satanás. Eu fiquei espantado. Aquilo repercutiu durante semanas, já faz um tempo, isso, uns 5, 6 anos. Ele entrou, falou: tem algum problema no encanamento? Senão eu vou embora agora. E a menina, uma modelo, bonita, produzida, se insinuando para ele, pegou a malinha dele, partai de mim, Satanás, e foi embora. Eu me lembro que na época, o apresentador Silvio Santos comentou durante várias semanas sobre a atitude, depois ele foi levado no programa. Todos os outros que foram lá cederam, mas aquele servo de Deus fez como José. Glórias a Deus por isso. Você é capaz de fugir do pecado. Você é capaz de fazer como José, fugir do pecado, para ter uma vida de fé que agrada a Deus. Você precisa ter essa coragem. Eu preciso ter essa coragem. Nós precisamos ter essa coragem. E eu quero convidar você nessa noite a ter essa coragem também. Coragem de fugir do pecado. Amém, meus irmãos? Estão acordados ainda? Glórias a Deus por isso. Sexto, quero falar também sobre um jovem maravilhoso chamado Daniel. Quero dar como exemplo a coragem de Daniel. A coragem de Daniel de preservar a sua crença, preservar o servir a Deus, mesmo nas perseguições. Daniel capítulo 6, versículo 10, fala sobre isso. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e ele 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Meus queridos e amados irmãos, prezados visitantes, se você não conhece a história de Daniel, eu quero em rápidas palavras contar. Daniel era um homem temente, um jovem temente a Deus. E as pessoas sempre tramavam contra Daniel e levaram o rei a editar, a fazer um decreto que todos precisavam adorar somente ao rei. Daniel não estava nem aí por esse decreto. Ele continuava adorando o Deus Altíssimo. Interessante que o rei gostava muito de Daniel. Tinha uma confiança muito grande em Daniel. Mas uma vez que o rei assinou, nem ele próprio pode voltar atrás. Daniel colocou a sua vida em jogo, mas não adorou ao rei, mas continuou adorando ao Senhor. Você tem essa coragem de continuar servindo ao Senhor mesmo nas perseguições? E aqui é mamá, desculpem a expressão, é tranquilo. Mas eu quero ver você servir ao Senhor lá nos países islâmicos. Quero ver você servir ao Senhor em lugares que só pelo fato de você ler a Bíblia você pode ser queimado. Gostaria de ver qual é o nível de coragem que nós temos para enfrentar essas situações.
Daniel sempre teve essa coragem. Aliás, a nossa coragem é tão limitada que às vezes até um probleminha na igreja com outro irmão qualquer já nos tira dos caminhos do Senhor. Imagine um decreto dele. Há pouco tempo quiseram criar a lei de obrigatoriedade de fazer casamento homossexual. E aí a pena seria prisão. Um dia nós discutimos esse assunto numa reunião dos pastores. E eu fiquei muito contente quando 100% dos pastores presentes disse: não há o menor problema. Será que a igreja vai pelo menos mandar alimentação para mim na cadeia? Porque se a igreja não mandar, o Senhor vai providenciar. Mas eu não realizarei, porque é contra os princípios bíblicos. Está disposto a isso? Está disposto a colocar o seu emprego em risco, entre aspas, quando alguém diz que você precisa mudar a sua conduta, precisa ser um pouco mais maleável, para não dizer corrupto? Está disposto a isso? Está disposto a colocar o seu emprego numa época de crise em risco, mas continuar sendo honesto e servindo ao Senhor? Essa é a coragem que eu quero transmitir nessa noite, e que o Espírito Santo com certeza vai completar em cada coração. Coragem de fazer como Daniel, perseverar mesmo nas perseguições. Precisamos ter a coragem de viver uma vida que agrada a Deus, a coragem de trabalhar para esse Deus, a coragem de deixar tudo como Abraão, a coragem de sofrer como Moisés, a coragem de perseverar mesmo nas perseguições. Sétimo e penúltimo, precisamos também ter coragem de ousar o impossível. E aqui não poderíamos deixar de falar do grande Pedro. Pedro era sempre o seu estilo, o seu jeito, sempre daquela maneira. E aí, lá no texto de Mateus capítulo 14, versículos 28 e 29, vemos Pedro o quê? Jesus vem vindo, andando sobre o mar, e Pedro: Senhor, quero ir também, quero estar com o Senhor. Jesus falou: venha, Pedro. E Pedro já, firme ali, começou a andar sobre o mar, até que ele titubeou, ele escorregou um pouco na fé e desceu para o fundo. Aí o Senhor estende a mão, traz de volta. Em outras palavras, e na linguagem de hoje: Pedro, por que vacilou? Você já estava andando sobre a água. Aliás, tudo o que eu fizer em meu nome, vocês também farão. Glórias a Deus por isso. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. O Senhor mandou, e ele foi. O que eu quero compartilhar com você nessa noite é a ousadia que nós temos que ter, coragem de ousar o impossível, coragem de crer que o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, do apóstolo Paulo, o mesmo Deus de Pedro continua atuando hoje. Nós parece muitas vezes que nós falamos de um Deus como se fosse um Deus distante, histórico, um contexto acadêmico, né? Conhecemos Deus de estudar, de falar, historiador, nossa, Deus fez, que maravilha. Eu ouço na igreja, às vezes, isso me arrepia, as pessoas falarem como se fosse um Deus que já existiu, um Deus que já realizou, mas hoje Ele não realiza mais. Não se tem ousadia de avançar com o Evangelho, não se tem ousadia de grandes desafios para a igreja moderna, contemporânea, pós-moderna, atual, como queira. A igreja precisa ousar mais, cada um de nós precisamos ter objetivos, sonhos, que vêm de Deus, é claro, falando com relação à obra de Deus, avançar, sem nunca se cansar,
Tinha um encontro essa semana e falei, naquela encontro a pessoa, pastor, eu não esqueci de uma mensagem que você falou. O que foi? Descansar só no céu. É claro. Vamos descansar com o Senhor. A fragilidade da vida humana, preguei hoje de manhã, Salmo 90. O salmista diz o quê? É muito rápido. Chega a 70, 80 e acabou. Ousadia de viver para Deus, ousadia de trabalhar, de confiar. Não é um Deus distante, não é um Deus histórico, mas é um Deus presente, é um Deus atual, é um Deus que continua operando, é um Deus que continua transformando vida, é um Deus que continua curando, é um Deus que continua libertando. Você crê nisso? Amém. Glórias a Deus por isso. Pedro ousou o impossível. A história de Pedro, com altos e baixos, como todo ser humano. Uma história que serve, melhor história não, a vida de Pedro é uma vida que serve de exemplo, de coragem, de fé. Ousar o impossível. Nós precisamos ter coragem disso, para ter uma vida de fé que agrade a Deus. Amém? Amém. E por último, não quero cansá-los. Atos capítulo 26, versículos de 28 a 29. Coragem de testemunhar como Paulo. A trajetória de Paulo então é impressionante. Persegue os cristãos, mata os cristãos, corre atrás do cristão, manda, se fosse nos dias de hoje, manda lacrar templos. Daqui a pouco Paulo entra ali pela porta, senta e vai assistir um culto. Eu não acreditaria. Ele falar para os diáconos de segurança, cuidado, fica de olho nele, que ele vai matar todo mundo. Paulo foi transformado. E aí ele passa a ter coragem de testemunhar, abre mão de tudo aquilo, das suas convicções, até então, levadas à risca, levadas com aplicação, com dedicação, com autoridade, por que não dizer com violência? Paulo é transformado quando tem um encontro com Cristo. Talvez seja esse o problema nosso hoje. Será que todos que estão aqui nessa noite tiveram um encontro com Cristo? Será que é por isso que nós temos dificuldade de ter essa coragem, ou essas coragens, como queiram, que nós estamos falando nessa noite, esses passos de coragem? Porque Paulo é transformado e ele passa a testemunhar do Deus. Amém? Glórias a Deus.